Olá, povo de Deus, 33º domingo do tempo comum, 17 de novembro de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel 12, de 1 a 3, Hebreus 10, de 11 a 14 e 18, e Marcos 13, de 24 a 32. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo, e será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas nesse tempo teu povo será salvo, todos os que se acharem inscritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno, mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. O livro de Daniel, embora se encontre dentre os chamados livros proféticos da Bíblia, tem um estilo, ou seja, um gênero literário bastante próprio. Sua linguagem é cheia de símbolos, imagens e figuras de difícil entendimento para nós. Essa forma literária é a mesma do último livro da Bíblia, conhecido como Apocalipse. E isso indica que se trata de uma linguagem própria para tempos difíceis, tempos de conflitos. Só a entendia quem estava sofrendo as consequências da época. E esses se sentiam confortados por perceber que Deus não os abandonava nas mãos dos inimigos. O conflito que está por trás do livro de Daniel é a situação sociopolítica do segundo século antes de Cristo. Era o tempo dos irmãos macabeus que lutavam contra a dominação grega dos Seleucidas. Nossa leitura começa citando Miguel, cujo nome significa quem como Deus. Pronto, aí está a chave para se entender a leitura. Apesar do sofrimento e da opressão, Deus está acima de tudo. Ele é o maior que tudo. Ninguém e nada pode se igualar a ele. Interessante observar que talvez esse escrito de Daniel se constitua no mais antigo anúncio da ressurreição, pois em todo o Antigo Testamento é praticamente ausente qualquer referência à vida eterna. Chamamos de escatologia a ciência teológica que trata dos finais dos tempos, dos temas referentes à vida depois dessa. Qual a intenção de Daniel ao fazer essa referência à vida eterna? É para manter os bons no caminho certo. É para animar o povo e não permitir que os bons se cansem diante do sofrimento e do comportamento dos maus. Os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Imaginemos que nossos entes queridos, aqueles que souberam viver sabiamente, hoje brilham como as estrelas do céu. Assim, quando tivermos noites cheias de estrelas, louvaremos a Deus por todos os que, mesmo depois desta vida, continuam a nos iluminar e a nos alegrar com a beleza das estrelas. Marcos 13, 24 a 32. Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo.
As portas, em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas somente o Pai. A linguagem do trecho do Evangelho de hoje é do mesmo gênero literário da primeira leitura, do profeta Daniel. Portanto, trata-se de outro Apocalipse, agora segundo Marcos. Como já avisamos, essa maneira de escrever era própria de tempos difíceis e só era compreensível por aqueles que estavam envolvidos no sofrimento. O que está por detrás desta leitura do Evangelho de hoje é a destruição do Templo de Jerusalém, pois o trecho de hoje é do capítulo 13 de Marcos, que começa falando exatamente dessa destruição que aconteceu no ano 70 da era cristã. Assim como Daniel estava falando do momento presente, não fazendo adivinhações futurísticas, Marcos também se refere à situação que está sendo vivida pela comunidade cristã, que se interroga sobre seu destino depois da destruição do templo. A palavra de esperança e de conforto é essa: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Havia uma corrente evangélica que antigamente vivia pichando os muros com a seguinte frase: ele em breve voltará. Creio que se cansaram. Porém, há muita gente que vive dizendo que vê Nossa Senhora aqui e acolá, e que ela anda dizendo que o fim está próximo. Espero que esse pessoal se canse também. Ora, até mesmo naquele tempo em que se acreditava que o fim dos tempos estava próximo, o Evangelho é capaz de nos dizer que nem Jesus sabia sobre o fim, somente o Pai. Portanto, precisamos sim saber ler os sinais dos tempos e viver intensamente o momento presente, como se fosse nosso último momento, mas sem a compulsão moderna que gera escrúpulos e nos impede de viver a vida. É preciso saber separar as coisas. Os sinais são importantes, mas eles passam. O que não passa é a palavra. Hebreus 10, de 11 a 14 e versículo 18. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. A chamada carta aos Hebreus tem como característica apresentar uma reflexão sobre o sacerdócio de Cristo, contrapondo ao sacerdócio do Antigo Testamento. O trecho de hoje tem como linha comum com a primeira leitura do profeta Daniel e o evangelho de hoje o fato de a comunidade estar passando por um momento difícil, de desânimo, na segunda metade do primeiro século da era cristã. Dessa forma, o autor da carta aos Hebreus quer animar a comunidade, afirmando que o sacerdócio de Cristo é totalmente novo e o sacrifício que ele ofereceu é um sacrifício definitivo e capaz de apagar todos os nossos pecados, coisa que os sacerdotes da antiga aliança não conseguiram. A celebração eucarística que celebramos quer ser a atualização do sacrifício de Cristo e não mais na linha dos sacrifícios antigos.
Um beijo no seu coração.